Então, meus queridos irmãos, hoje é um dia feliz para nós em especial. Por quê? Porque não é só o dia de Nossa Senhora do Carmo para o nosso apostolado, né, da Milícia do Rosário, mas é também um dos carismas que a gente tem, né, que é propagar essa devoção. Então, assim, de quando Deus me deu a graça de começar esse apostolado, há uns 4 anos atrás, por onde eu passo eu tenho falado do Santo Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A propagação, a doação, muitas vezes eu dou para aqueles que não têm condição, porque não é só vender, né? A venda também, já enviei escapulário para os 4 cantos do país. E para mim é uma alegria muito grande. Então, por onde eu passo, eu já passei em muitas comunidades de 4 anos para cá, religiosa, de irmãos leigos também, grupo de oração, que os membros, as pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm mais esse conhecimento. Então, você chega num lugar fora da igreja, você vê uma pessoa assim, normal, isso aí faz parte. Agora, dentro da igreja, as pessoas que têm um conhecimento básico da doutrina e não andam com escapulário, tem alguma coisa errada aí. Então já passei em muitos lugares que os irmãos eles usam o símbolo da comunidade deles pendurado no pescoço, né, o distintivo deles, mas não usavam o escapulário. E através da propagação, da devoção, de falar, de sentar, de compartilhar, hoje todos eles usam. E isso é uma bênção muito grande. Então assim, hoje é um dia muito especial, por quê? Porque hoje Deus, a Trindade Santa, nos dá o presente do escapulário para nós como um meio de nos salvar, de nos resguardar dos tempos que a gente está vivendo e de que se aproxima também. Só que para a gente entender a respeito do escapulário, hoje eu queria fazer uma pregação em que sentido? No sentido de mostrar para você que isso aqui não é um amuleto. Porque você olha o protestante, você olha aquele que não é católico, ele fala, não, isso aí é superstição, isso aí é amuleto. E por que eu falo dessa forma? Porque até mesmo dentro da igreja hoje está assim. Então eu partilhava com a irmã antes da gente começar aqui, falava, hoje eu não consegui ir na missa, né? Não teve jeito, os horários de missa tudo à noite. Preferi optar por vir aqui. Mas na última que eu fui, o padre falou de tudo, mas ele não falou de escapulário. Então nós estamos vivendo nesse tempo aí. Hoje é um dia especial que você tem que falar. Porque Nossa Senhora, ela trouxe isso para mim, para a gente poder se salvar. Mas hoje não é falado nem dentro da igreja. Então hoje é um privilégio a gente estar aqui para estar partilhando disso. Só que a gente tem que entender o contexto, da onde começa a surgir a devoção do escapulário, que é dentro da Ordem do Carmelo. Então você olha a ordem dominicana, São Domingos é o fundador. Você olha a ordem franciscana, é São Francisco. Mas quem é o fundador da Ordem do Carmo? A gente pode dizer que é 2. Primeiro é a própria Nossa Senhora. Segundo fundador dela, que é o que eu quero estar falando para você entender o que é o escapulário, é o profeta Elias, que é citado no Antigo Testamento. Então quando você olha para a pessoa desse homem, o nome dele é mencionado na Sagrada Escritura 33 vezes, já fazendo alusão à idade de Cristo. Porque a idade de Cristo, o número de ano 33, ele representa a perfeição. Então você olha para o profeta Elias, ele foi um homem, não somente simbólico, mas foi um homem perfeito que caminhou aqui na terra. Um homem zeloso da presença de Deus. Então assim, nós não estamos falando agora de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que pisou nessa terra, que você vai entender que até hoje ele está no meio nosso. Você vai entender isso daqui a pouco. E que Deus preparou através dele o Santo Escapulário. Então quando você olha no livro do Eclesiástico, no capítulo 48, fala que Elias ele veio nessa terra com palavras de fogo, que queimava como tocha acesa, do zelo e do amor que ele tinha por Deus. Então, a pessoa do profeta Elias é um homem que o livro do Eclesiastes continua falando que ele levantou como uma coluna de fogo para falar de Deus e para defender a Deus naquele tempo. Então, quando a gente olha aqui na Sagrada Escritura, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, fala que tinha um rei mau naquela época governando Israel que chamava Acabe.
E aquele rei, ele se juntou com uma mulher pagã chamada Jezabel, que é citada até no livro do Apocalipse como a personificação de uma mulher desgraçada. De uma coisa braba mesmo, que só veio para levar à perdição aqueles que querem ficar na presença de Deus. Então esse rei se envolve com ela e começa a ser um homem perverso. Então Elias é levantado por Deus, ninguém sabe o paradeiro de Elias. Só se sabe aquilo que a Bíblia fala, que ele era tesbita, ele veio de uma cidade longínqua e veio falar de Deus para aquele homem. Então o profeta Elias, para você entender o nível do homem que nós estamos falando, a Sagrada Escritura fala aqui no capítulo 17, 1 de Reis, que ele apenas fez uma prece olhando para o céu e proclamou uma profecia naquele povo lá que 3 anos não ia chover. E não choveu durante 3 anos seguidos sem cair uma gota d'água. Você imagina um negócio desse? Nós estamos quantos meses sem chuva aqui, seu? 4. Já vai para 4 meses. Não, já fez. Já fez 4 meses que a gente não vê uma gota d'água praticamente aqui. E tal não tá ficando ruim ficar sem água. Hoje lá perto de casa tem uma queimada numa fazenda lá que virou um nuverão branco aqui na cidade. Aqui o negócio ficou mais feio do que já tá. Agora você imagina um homem daquele lá. Nos dias de hoje, que só fala de misericórdia, todo mundo vai se salvar, tá todo mundo bonito na foto, porque a impressão que dá é essa, né? Aquele homem, ele vai no meio do povo, ele vai no meio do rei e mete na lata dele, falando, não chove durante 3 anos aqui, enquanto eu não falar que tem que chover. Ó a autoridade que aquele homem tinha. Aquele homem, o que ele ligava no céu estava ligado, e o que ele desligava estava desligado. Ele falou, enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover e acabou. Então no versículo 6 começa a falar no capítulo 17 que o rei queria matar. E ele falou, então nós vai dar um nó no C. Então ele precisa fugir, ele foge para tipo uma mata no deserto. Ele fica morando numa torrente, numa caverna, e a Sagrada Escritura fala que os corvos iam trazer comida para ele. Levar pão, levar carne para ele, e ele se alimentava daquilo que Deus mandava através dos passarinhos para ele. Sem medo nenhum. No versículo 22, quando ele começa a caminhar, ele se depara na casa de uma viúva, a viúva de Serepta, que tinha um filho único. Então ele chega lá e fala, eu preciso comer e beber, me traz água e pão. A mulher falou, não tem. O que eu tenho aqui é para mim fazer a última amassada de pão para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer, porque não vai ter mais comida aqui. Ele falou, pode dar água para mim, amassar aquele pão e trazer, porque enquanto eu estiver aqui, não falta farinha, não falta água mais e não falta azeite no jarro. Então olha a autoridade, o nível da pessoa que nós estamos falando. Então, enquanto ele ficou ali, até mesmo depois que ele partiu, enquanto a chuva não voltou a cair, a Sagrada Escritura fala, não faltou farinha na panela dela, não faltou azeite para ela fazer a massa do pão. Mas antes dele ir embora, o filho morre. Dá um sirico-trico na criança no 2º andar da casa, ele morre. Ele sobe lá em cima, deita em cima da criança, sopra na boca dele e o menino ressuscita. Então nós estamos falando de um homem, porque isso não é comum no Antigo Testamento. Isso é comum no Novo Testamento depois da vinda do Espírito Santo, depois do Pentecoste. Os milagres extraordinários. E a partir, é claro, de Cristo. Mas no Antigo Testamento você não via gente desse nível praticamente. Ele se levantou nesse nível para poder falar de Deus e dar um basta naquela nação que estava sendo idólatra. Então naquela época aquele povo se desvirtua da verdadeira fé e começa a idolatria. Sacrificar a Moloque, subir nos altos das montanhas, queimar e imolar até mesmo os filhos. Tanto é que no capítulo 18, 17, fala que Acabe começa a olhar para a pessoa do profeta Elias e fala, esse homem ele é o perturbador aqui, porque depois que ele apareceu não chove mais, tá virando um inferno a nossa vida aqui. Por quê, gente? Porque é aquilo que Jesus fala no Evangelho, onde a luz chega, a treva vai embora. Então, aonde aquele homem chegava como uma tocha ardente, a treva tinha que ir embora, não tinha opção. E aí o que acontece? Elias, ele aparece de novo para o rei. Então aqueles homens falam, então você voltou? Nós vai dar um nó no C. Ele falou, não. Fala, se Deus é o verdadeiro Deus, segue ele. Se é Baal, o demônio, que é o verdadeiro Deus, então segue ele, vocês não têm escolha.
E é aí que nós entendemos Jesus falando no Evangelho, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, o que passa é do diabo. Então aquele homem ele não tinha duas medidas. Aí aqueles homens, para saber quem está certo, se é os falsos profetas ou se é ele fala, reúne no cimo do Monte Carmelo. É daí que vem o título de Nossa Senhora do Carmelo, você vai entender já já. Reúne os 450 profetas que tem aqui na nação de vocês, que é falso, são tudo adorador do demônio. É a mesma coisa que um homem chegar aqui hoje na igreja católica e fala, traz o povo da Assembleia de Deus, o pastor de lá, da Universal, da Presbiteriana, traz os macumbeiros, traz as cartomantes, traz tudo essa desgraceira. Vamos fazer um holocausto. Aquele que acendeu o fogo no meio do sacrifício aqui do boi picado em pedaços, aquele que mandava vir fogo do céu, o fogo vinha queimar, é o verdadeiro Deus. E o povo topou. Agora você imagina uma luta espiritual, um só contra 450? Então, olha a autoridade, a santidade que tinha aquele homem. 450 contra um. A Sagrada Escritura fala que eles pegaram um novilho gordo, picaram os pedaços, porque era assim que era feito o sacrifício, colocaram no meio da lenha e acende o fogo, para queimar o holocausto e subir a fumaça. Mas não era desse jeito que era para ser feito, ele falou. Vocês vão meter lenha aqui no cimo do Monte Carmelo e vocês vão rezar. Se é o Baal, o Deus dos seis, ele é verdadeiro, vai vir um fogo do céu, vai consumir tudo. E aí vocês podem me matar, eu. Eles ficaram desde a madrugada até meio-dia e nada de vir fogo. E nos dias de hoje acontece assim, gente. Quando você vai na macumba, no candomblé, chega uma hora do ritual deles, a Sagrada Escritura fala que aqueles homens começaram a se retalhar com gilete, os braços, as pernas, derramar sangue e rezar sem parar, orar lá pro Deus deles sem parar e nada aconteceu. Chegou meio-dia, Elias começou a coçar o pescoço e falou, cara, vocês é muito fraquinho. Começou a tirar o sarro neles, falou, sai todo mundo aí, vaza fora daí. Abre uma valeta em volta desse boi morto e enche 4 talhas d'água e joga dentro. Elias fala para eles. Os caras falaram, mas como assim? Mas não tem fósforo para acender. Você vai ter que mandar vir fogo do céu. Se pôr água em volta, como é que vai pegar fogo? Falou, pode encher 4 galões d'água, tambor d'água e jogar dentro. Mandou eles fazer isso 3 vezes. Aí a simbologia dos 4 tambor d'água é a prefiguração dos 4 evangelhos. As 3 vezes que ele manda jogar água lá dentro é como se fosse os 3 terços do rosário, no qual você reza para a graça de Deus vir do céu. Então aquele homem manda encher aquilo ali e despejar dentro, e aí ele faz uma única prece, uma só. 450 pessoas, da madrugada até meio-dia não conseguiu nada. Ele apenas olha para o céu e fala para Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro. Que agora vem fogo e eles acreditam que só o Senhor é verdadeiro, que não existe outro Deus fora de ti. Na hora que a Sagrada Escritura fala, desceu um rodo-moinho do céu e consumiu tudo. Não sobrou lenha, não sobrou vaca, evaporou água, não sobrou nada. Evaporou, consumiu tudo. E o que Elias faz? Porque ele era muito doido. Cata esses 450 peão, amarra que eu vou matar eu mesmo pessoalmente. Catou a faca e degolou os 450. Então assim, gente, ele mata 450 homens ali. Olha o zelo que aquele homem tinha de Deus. Às vezes eu e você, quando chega um parente que não é da nossa religião, a gente tem vergonha de falar. Sabe o que a gente fala para eles? Não, Jesus é o mesmo em todo lugar. Não, meu. Jesus é o mesmo em todo lugar, mas a doutrina verdadeira não é a mesma. E não é ele que fala no Evangelho? Quem me negar diante dos homens, eu vou negar ele diante do meu Pai que está no céu. Então que isso já sirva de exemplo para mim, para você nos dias de hoje. Mas que negócio é esse? Que Jesus é o mesmo aqui, é lá, acolá, ele está ali, ele... Não. Ele só tem um lugar para ele ficar. Isso deu o profeta Elias, ele deu posse disso. Agora você imagina, degolar, porque quando você corta a artéria aqui, é praticamente todo o sangue do corpo teu é esgotado. Então deve ter virado um rio de sangue o cimo do Monte Carmelo. 450 pessoas degoladas. Agora você imagina a fúria de Jezabel, que era ela que bancava aqueles 450 homens, e o do marido que ela manipulava.
Eles querem catar ele de novo para matar. Então a Sagrada Escritura fala no versículo 42 que ele sobe no mais profundo alto do Monte Carmelo, se ajoelha, senta no chão, coloca a cabeça no meio do joelho e fica ali. E aí o servo dele que ajudava ele fala para aquele homem: vai até na beirada da montanha e olha para a reta do mar. E o que você está vendo lá? Vem e fala para mim. O homem foi lá, olhou e falou: não estou vendo nada ali. Ele falou: vai de novo. O homem falou: não estou vendo nada. Fez o homem fazer aquilo ali 7 vezes. Na 7ª vez, a Sagrada Escritura fala, o homem chegou nele e falou: olha, eu estou vindo subir do horizonte do mar uma nuvem branca, do tamanho de uma palma da mão. E é aí que entra o mistério do Monte Carmelo agora. Os padres da igreja vão dizer que essa nuvem que veio lá do fundo do mar é a prefiguração de Nossa Senhora. Tanto é que tudo quanto imagem dela que você vê, ela está rodeada de anjos, sempre no meio das nuvens. Não é assim que funciona com Nossa Senhora? Tudo nuvem. Fátima, ela aparece, tem nuvem. Medalha Milagrosa, ela aparece para Santa Catarina de Laborém, volta em nuvem. Então, essa nuvem que vem do tamanho de uma palma da mão lá do fundo do mar é a prefiguração de Nossa Senhora trazendo o quê? O escapulário. E quando você olha para o formato da mão, os padres da igreja vão dizer, a mão nossa ela tem 27 ossos, 27 juntas de osso separado aqui nessa mão. Eles falam, veio em forma da mão, porque é Nossa Senhora trazendo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele tem 27 livros. Então era a prefiguração de Nossa Senhora que iria trazer o Cristo para mim e para você. Então olha o mistério da onde que vai começar a surgir o Santo Escapulário. Então quando a gente olha o profeta Elias, ele fica ali. No capítulo 19 vai dizer que Jezabel queria matar ele porque ele matou os profetas de Baal. Então o profeta Elias ele precisa fugir e ele não dá mais conta do recado. Ele cai desfalecido, de fome e sede. Então a Sagrada Escritura fala no capítulo 19, versículo 4, que ele senta debaixo de um junípero, olha para o céu e fala, eu não sou melhor que meus pais. Eu prefiro morrer, porque eu não estou dando conta. Então a Sagrada Escritura fala que vem um anjo de Deus para ele, traz um jarro d'água, traz para ele um pedaço de pão, e com aquele pedaço de pão e aquela água que ele toma, ele teve força para caminhar 40 dias seguidos marchando. Ali está a prefiguração também da Eucaristia. Então o profeta Elias, ele consegue andar 40 dias e ele chega no cimo do Monte Horebe. E no versículo 9 e 10, Deus olha para ele no cimo daquele monte que tinha uma caverna, que ele ficou lá dentro, e pergunta para o profeta Elias, o que você está fazendo aqui? O que você quer aqui, filho? Então Elias responde uma coisa que vai ser fundamental para o escapulário. Ele fala, Senhor, eu estou devorado pelo Senhor, de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Então Deus fala para ele, então você se conserva no cimo do monte, em oração que eu vou passar por aí. Os padres da igreja eles vão falar que a partir do momento que Elias fala isso para Deus, que ele estava devorado de zelo pelo Deus vivo dos exércitos, Deus mesmo olha para ele e fala, esse homem não pode ficar mais na terra. Porque o zelo que ele tem é absurdo, ninguém nunca teve. Nem Abraão teve, nem Isaac teve, nem Jacó teve, nem Moisés teve. Nenhum teve o zelo que ele tem, os padres da igreja vai dizer. Alguns escritos antigos que eu já tive a oportunidade de pegar na mão e não pude tirar foto, nem trazer para mim, vai dizer que Deus resolveu levar Elias da terra, porque se ele deixasse Elias na terra, ele destruía o mundo inteiro. Porque o homem, ele olha para o céu, para de chover 3 anos. Ele olha para um holocausto, o fogo desce, ele mata 450 de uma vez. Deus olha para ele e fala, ele não pode ficar aqui, ele está proibido de ficar aqui. Porque se ele ficar, o zelo que ele tem por mim, ele pode destruir a terra inteira com as preces dele. Tanto isso é verdade que fala no capítulo 48, versículo 4 do livro do Eclesiástico. Quão glorioso tornastes, Elias. Quem pode ser comparado a ti? Quem pode ser comparado a um homem desse? Aonde você vê um santo na igreja que teve o zelo que ele teve? Não teve.
No versículo 10 fala ainda isso. Fostes escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera de Deus e restabelecer as tribos de Israel. Aqui eu faço uma aspa que eu ia falar no final, mas eu já falo agora. Elias, ele é um cara escolhido por Deus, que a própria Bíblia fala que ele vai voltar no final dos tempos. Então Elias não morreu. Elias, a tradição da igreja fala que Deus conserva ele vivo até os dias de hoje. Ele é como um imortal. Ele foi guardado para vir pregar a palavra na época do anticristo. Então você olha o nível de santidade de um homem desse. Então o Carmelo, quando é a festa do profeta Elias, eles não veneram ele como um santo da igreja qualquer, que morreu e está glorificado. Elias não morreu, ele está vivo ainda. Tanto é que se tem pouca imagem do profeta Elias. E as poucas que tem é ele segurando uma espada da ira de Deus na mão. Então ele se conserva no cimo do monte. E agora nós vamos começar a entender o escapulário. Primeiro nós vemos o entendimento do escapulário, que é essa nuvem que vem, que é Nossa Senhora. Quando você vê as pinturas antigas de Nossa Senhora do Carmo, igual você vai na Basílica aqui de Rio Preto, quando você chega no altar dela, Nossa Senhora está no meio da onde? Dando escapulário. No meio das nuvens. E agora nós vamos ver de novo, ele fica no cimo do monte esperando Deus passar. Então a Sagrada Escritura fala, veio um vento impetuoso, passou na porta da caverna onde ele estava ajoelhado, rachou a montanha no meio, destroçou todas as pedras que estavam em volta, mas ele viu que Deus não estava ali naquele vento. O que isso quer dizer? Que a igreja ela não vive de vanglória. A igreja ela não vive desse auê que a gente vê por aí. Dessas lotação de ginásio, a igreja não vive desse vento passageiro, isso é vento que passa, Deus não estava naquilo ali. Em seguida vai falar que a terra tremeu. Então a igreja também, Elias olha e vê que Deus não estava naquele tremor de terra. Assim também a igreja não vive de chilique, a igreja ela não vive de emocionalismo. Ele olha novamente e acende um fogo em cima da montanha. Alguns padres da igreja vão dizer que tudo é quanto mato, largato, bicho que estava ali, escorpião entranqueirado no cima, consumiu tudo com fogo. E ele olha e Deus não estava no meio daquele fogo também. Então isso é mais uma prova de que a igreja ela não vive de fogo passageiro, de gritaria que os outros fazem hoje em dia em grupo de oração dentro da igreja. A igreja não vive desse fogo falso. Aí o que acontece? Depois dessas três causas vem uma brisa suave, um vento ligeiro, um frescor. Então ele entende que Deus estava naquela brisa suave. Então ele cata aquele manto que é o escapulário e tampa o rosto dele. Só deixa o olho aparecendo porque ele sabia que era a presença de Deus ali. E é aqui que a gente entende que a igreja ela vive do silêncio. A igreja, ela vive da contemplação, não vive de barulheiro. Hoje nós vivemos numa época dentro da igreja que tudo é em volta da música. Antigamente era o órgão que se tocava dentro da igreja, por exemplo. Era uma música divina, que elevava o teu coração a Deus. Porque quando um órgão toca com uma música sacra, você não pensa em bagunça, eu penso. O que te remete à tua imaginação? É em Deus. Essa brisa suave. Elias, ele estava ali, ele cobre o rosto. E aí Deus faz uma pergunta de novo para ele. O que você faz aqui, filho? E aí ele vai responder a segunda vez a mesma coisa. Eu consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Essas duas vezes que ele fala a mesma coisa, é as duas partes do escapulário que a gente usa. É a parte da frente e a parte de trás. Então, aquele que usa isso daqui, ele tem que ser consumido de zelo pela graça de Deus. Porque aquele que usa o escapulário, ele está totalmente protegido como o profeta Elias estava. Então, o escapulário do Monte Carmelo, que Elias adquiriu ali na oração, na penitência, no zelo, ele veio através disso. O zelo de Deus não está na figa que os outros de hoje em dia colocam no pescoço.
Uns outros colocam aquela figuinha, aquela coisa de macumba no pescoço para trazer sorte. Uns põem trevo de 4 folhas, outros põem cristal. Os macumbeiros põem a cruz invertida. Outros colocam aquela cruz que é aquele triângulo que os outros falam que é a cruz de Davi e não é. Outros colocam amuleto, outros colocam mandala, outros colocam correntinha de ouro. Coloca tudo é quanta desgraça no pescoço, mas aquilo que precisa colocar para te levar você à salvação, a pessoa não coloca. E quando ele fala isso e Deus fica ali naquela brisa suave, ele mesmo entende que ele ia ser arrebatado e ele não ia ficar ali. Então o que Elias faz? Ele recruta alguém para substituir ele. E aí fala que ele vai atrás de um homem chamado Eliseu. E Eliseu viu a causa que pesava sobre Elias, o zelo que pesava sobre Elias. Porque já no livro de 2 Reis, no capítulo 1, versículo 10, aquele homem acaba e sabe que ele está ali novamente. E manda aí 50 homens atrás dele na montanha de novo. E os 50 homens chegam no pé da montanha e falam: homem de Deus, eu sei que está aí, desce daí. Elias olha para eles e fala para eles: se vocês acham que eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu agora e consome os 6 tudo. Cai fogo do céu e consome os 50. O rei fala: mas que desgrama que é? De onde veio esse homem? Manda mais 50, que faz a mesma pergunta, e Elias fala: cai fogo do céu se eu sou homem de Deus então. E é evaporado 50. Alguns padres da igreja falam que nem os ossos daqueles homens ficou ali. Então era um homem que ele não pode andar no meio nosso, um homem daquele lá. Um homem daquele lá não pode andar no meio nosso. Aí o que acontece? É chegada a hora daquele homem partir. Agora nós vamos ver a terceira causa do escapulário, a principal. Nós viu a nuvem. Nós viu ele se cobrindo com o manto no cimo do monte, na brisa suave. E agora nós vamos ver a principal que eu quero ler para você aqui. Que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Por que eu estou fazendo toda essa introdução para você? Porque nós só está na introdução, viu? Aguenta as pontas aí. Aguenta as pontas. Por quê? Para você entender a importância do escapulário. Porque tem gente dentro da igreja que, eu vou numa festa de casamento, tira o escapulário. Ué, então você só usa para dar uma de bom, querer mostrar que você é santo dentro de casa? É no casamento que você tem que usar. Você tem que sair daqui hoje entendendo a importância desse pedaço de tecido que parece que não é nada. Seguiram-no 50 filhos de profeta, ao quais pararam ao longe, diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão, na beira do rio Jordão. Elias tomou o seu manto, que é o escapulário, dobrou ele, feriu com ele as águas, e as águas se separaram em 2 bandas, de modo que eles atravessou ambos a pé enxuto o rio Jordão. Então imagina, ele bate o escapulário na água, a água abre uma brecha no meio do rio e eles entram e saem a pé enxuto do outro lado. Olha o poder desse manto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso fazer por ti? Ele pergunta para Eliseu. E ó a loucura que aquele homem fala para ele. Eliseu então respondeu: seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Ó o pedido do homem. Então Elias diz: pede-me então uma coisa muito difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tornando então as suas vestes, rasgou-as em 2 partes, que é o escapulário, a parte da frente, a parte de trás, que Elias deixou cair para ele, como lembrança, para ele receber a porção dobrada. Apanhou o manto que Elias deixara cair, voltando até o Jordão, parou à beira do rio, tomou o manto que Elias deixou cair, feriu com ele as águas também, dizendo: onde está o Senhor, Deus de Elias? Aonde está ele? Tendo ferido as águas, estas se separaram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Então, gente, olha o poder do santo escapulário. Que só do você relar na água divide. A pergunta que fica no C para essa noite de hoje é essa. Se até aqui você não usou, amém. Se depois daqui você não usar, por que você não vai usar? Torna a dizer para você, nós vivemos nos dias que você coloca uma corrente de ouro no peito, você coloca uma pedrinha brilhando que não vai salvar você, não pode te ajudar em nada. Você está no corvo com aquilo ali depois. Ponha figa, ponha trevo, ponha de tudo no pescoço. Até melancia os outros falam que põe no pescoço. Elias é arrebatado. E aí que a gente entende o zelo dele. A tradição da igreja fala que ele não morreu, que ele está vivo. A pergunta que fica no ar é essa: onde ele está então? Santo Tomás de Aquino vai falar no paraíso terrestre, onde Adão e Eva habitou, antes de ser expulso do paraíso. É lá que ele está. Ele está junto com quem? Ele está junto com Enoque. Enoque também não morreu até hoje. Euclides, como assim? O livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, fala que na época do anticristo, quando o anticristo aparecer, Deus vai levantar duas testemunhas para combater o anticristo. Quem são essas duas testemunhas? Elias e Enoque. Elias não morreu. Nem Enoque morreu. Como isso é possível? Meu irmão, se Deus abre um mar, se Deus está presente na Eucaristia, o que é demais ele manter uma pessoa mais de 4.000 anos vivo? Para Deus nada é impossível. Isso mesmo Cristo fala em Mateus 17:11. Jesus mesmo diz que Elias iria voltar para reestabelecer os filhos de Israel. Porque, como eu já falei em outras pregações aqui, o judeu ele não acredita em Jesus Cristo. Eles não acreditam. Torna a repetir aquilo que eu já falei em outras vezes. Um judeu passa em frente a uma igreja católica, ele gospe no chão, ele blasfema, ele não acredita que Cristo é o Messias. O único pessoa capaz de fazer aquele povo se converter e acreditar que Cristo é Deus, é o Messias e veio nos salvar é Elias, não tem outro. Então a tradição da igreja fala que ele vai voltar nessa época para converter esse povo. Então Elias ele deixa cair aquela manta dele que é a simbologia do escapulário e Eliseu toma aquilo ali. Então Eliseu pede aquela porção dobrada que é concedida a ele, porque ele viu Elias indo embora num carro de fogo, cheio de cavalo de fogo, a Bíblia falou. Então quando a gente olha aqui na Sagrada Escritura, Elias ele fez 8 milagres, Eliseu fez 16. Foi dado para ele uma porção dobrada. Então quando a gente olha para o escapulário, ele já é prefigurado na época de Elias, que é ele o fundador do Carmelo. Para mim e para você, só que não fica só em Elias. Nós vemos a prefiguração do escapulário em Gênesis 37:3, a túnica colorida que Jacó faz para o seu filho, o último filho que ele teve, que foi José. Nós já vemos essa túnica colorida, porque o escapulário, gente, quem usa o escapulário tem devoção a ele, Deus te cumula dessa túnica colorida. Como assim colorido? O arco-íris ele tem 7 cores. O que é essas 7 cores? É o 7 dom do Espírito Santo. Então a pessoa que ela anda com o escapulário, ela anda revestida da graça de Deus. Não porque ela é melhor do que os outros, porque Deus confere a graça à pessoa. Nós vemos a prefiguração do escapulário também quando Jesus, em Lucas 2 versículo 7, nasce, ele é envolto em faixas. Essas faixas também é a prefiguração do escapulário. Nós vemos a prefiguração do escapulário em João 19:23, quando eles repartem a túnica de Cristo em 4 partes antes de Jesus ser crucificado. 2 partes é para o leigo, que é o escapulário menor, e 2 partes é para o religioso, porque o religioso ele usa o escapulário não como o nosso. É aquela faixa que eles usam na costa e vai até no pé na frente também. Esse é o escapulário do religioso. A gente vê como fala em Habacuque 3:4, ali está o véu de um poder. Que véu? O véu do escapulário que a gente usa. Mateus 27:51, o véu do templo, quando Jesus morre na cruz, ele é partido em 2 partes. Essas 2 partes é o escapulário também para mim, para você usar. Então a importância do escapulário para o católico ela é fundamental. Porque o demônio, quando ele quer, não é aquilo que Cristo fala no Evangelho. Eu ainda vou fazer uma pregação a respeito disso para você entender melhor. Cristo não fala no Evangelho, toma sobre mim o meu jugo, a minha canga, porque ela é suave.
Por que que Cristo fala isso? Porque o demônio, quando ele monta numa pessoa para tarzanar, ele monta nas costas. Quantas pessoas que eu já não atendi em oração que a pessoa era assim, ó. A pessoa é encurvada. Depois de você rezar, a pessoa fica reta. Porque o diabo, ele vem, ele monta nas costas. Então Cristo, ele traz algo que é colocado nas suas costas, aqui no seu ombro, ó. O que é isso? Para você se proteger do diabo. É o escapulário. No versículo 59 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, fala que José de Arimateia tomou o corpo de Cristo e ele envolveu num lençol, que é o santo sudário. É a prefiguração também do escapulário, porque o escapulário ele não é só uma vestimenta. Ele é uma mortalha para quando você morrer. Não é possível um maçônico, um bruxo, um satanista profanar um túmulo e pegar o corpo de quem usou o escapulário. Ele não tem esse poder. Você está me entendendo como é que funciona? Então, em João capítulo 20, versículo 6, a Sagrada Escritura fala que Jesus Cristo ressuscitou, eles entraram no túmulo e acharam o que no túmulo? O santo sudário. E assim como Elias, ele deixou o manto para Eliseu, Jesus, ele deixa o santo sudário como a prefiguração do escapulário para mim e para você. O escapulário é tão poderoso que a gente vê ele em Mateus 9, 21, quando aquela mulher com hemorragia, que não sarava um monte de ano, vai e toca só na orla do manto de Cristo e ela é curada. O escapulário, ele traz essa cura para mim e para você também. Quantas pessoas que eu já não vi enfermo, de doença na garganta que não sarava, problema no coração, e quando começou a usar o escapulário foi curado. Foi curado. Então Jesus, ele deixa a marca dele no escapulário. Euclides, como que a gente entende o poder do escapulário? Lucas capítulo 19, versículo 35. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, ele pede aquele jumentinho, filho de jumento, que nunca tinha sido montado, e entra em Jerusalém. São Pedro, ele fala na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 21. Jesus Cristo, ele deixou os passos dele para que a gente segue. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, lá em Lucas fala que eles estenderam o ramo no chão e estenderam o manto também no chão para Cristo passar. Só que vem cá, Cristo, ele deixou o rastro para mim e para você seguir, só que o rastro dele não ficou no chão. Porque ele entrou em Jerusalém, ele montado no jumento, ficou o rastro nos mantos. Por que ficou no manto e não no chão? Porque ele deixa a marca dele indelével no escapulário. Para que aquele que usa o escapulário, ele tenha a marca de Cristo. É por isso que quantas pessoas, igual um amigo meu numa cidadezinha para lá de Catanduva, uma vez foi um amigo meu, não, uma senhora que caminhava com nós, caminhava assim, né? Ela participava do grupo de oração, comprou o escapulário e começou a usar. Ela se perdeu no meio da viagem ali, ó, voltou atrás, regrediu na fé, entrou num centro espírita. Na hora do passe no centro espírita, na hora que eles fazem aquele círculo pro Satanás baixar e fingir que é um espírito de um parente, não baixou, sabe por quê? Porque a mulher estava usando o escapulário no peito. Então o guia, aquele que é o mentor ali no centro espírita, ele falava, não tem como a alma vir aqui para falar com nós. Tem alguém aqui nos atrapalhando, precisou tirar a mulher dali de dentro por causa do escapulário. Por quê? Porque Cristo deixou impresso nesse tecido a marca dele. Deixou impresso. Então, o escapulário, ele foi feito não só para mim, para você, porque é católico, ele foi feito até para o pagão. E quando repartiram a túnica de Cristo em 4, creio que no meio daqueles 4 lá, daqueles 4 pedaços, e a túnica que estava inteira, que sortearam, São Longuinho estava lá no meio, que é o soldado que feriu o lado de Cristo. Então um pedaço do pano foi para cada um. Ele pegou um, da hora que ele furou o lado de Cristo, o sangue espirrou no olho, ele abriu os olhos dele, se converteu, é um santo da Igreja Católica nos dias de hoje. Então assim, receio de usar o escapulário ninguém pode ter, ainda que você não seja católico. Porque uma vez usando, logo você se converte, você está com a marca de Nossa Senhora para você. Como que eu te provo isso? Eu vou provar para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Santo Estevão, quando ele é apedrejado, o primeiro mártir da igreja, Sagrada Escritura fala que a hora que apedrejaram ele, morreram, cataram as vestes dele, a capa dele e jogaram aos pés de um homem chamado Saulo. São Bernardo vai dizer que a hora que Saulo pegou aquele tecido na mão, começou a conversão dele. Ele se tornou quem que nós conhecemos? São Paulo Apóstolo. O maior santo que a igreja teve. Tanto é
que aquele manto, aquela capa que São Paulo pega, que é a prefiguração do escapulário, mudou a vida dele, que no final da vida dele, que é na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, ele está na prisão, ele escreve para Timóteo e fala para ele no versículo 13, traz para mim aqui na prisão a minha túnica, a minha manta, traz a minha capa, porque eu preciso dela. E essa capa era a capa de Santo Estevão, que ele guardou como uma relíquia, que é a prefiguração do escapulário. Agora, olha, isso é um mistério, hein? São Paulo estava na cadeia, a Sagrada Escritura fala que ele ficou preso 2 anos em Roma antes de ser martirizado. Ele podia receber visita a qualquer hora. Não tem aqueles presos privilegiados? Ele era porque ele era de cidadania romana. Então ele era levado pão ázimo para ele celebrava a Eucaristia na cadeia. Mas mesmo assim ele ainda quis aquela capa. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é uma veste de salvação. Ele pede aquilo ali para ficar com ele. E é aí que entra Nossa Senhora para a gente terminar. Tudo isso para você entender o final. No ano de 1251, para esse santo aqui chamado São Simão Stock, ele antes de ser carmelita, ele viveu 20 anos dentro de um tronco de árvore. Uma árvore que tinha na Inglaterra, aquelas nogueiras enormes, que faz um buraco no meio trincado, ele viveu lá dentro como monge. Nossa Senhora falou para ele, sai daí e vai para o Carmelo, lá para o Monte Carmelo com os eremitas que tem lá. Ele vai lá e a ordem dele é espalhada, então ele se torna carmelita, ele começa a espalhar a ordem na Europa inteira. A ordem entra na Europa por meio dele. Só que as outras ordens religiosas ficam com inveja, gente. É assim dentro da igreja até hoje. Começa a ficar com inveja, começou a perseguir a ordem dele. Então Nossa Senhora aparece para ele e fala para ele, ó, eu tô te trazendo isso aqui, filho, como um objeto de salvação para todo carmelita. Todo carmelita que usar isso aqui vai ter minha proteção. Então escapulário significa o quê? Armadura, veste, roupa. Quando você usa o escapulário, você está usando a roupa de Nossa Senhora. Quando você usa o escapulário, você está colocando a roupa de Nossa Senhora. Espátula, escápula, aliás, é 2 ossos que a gente tem aqui junto com a cravícula. É por isso que o escapulário ele é em 2 partes. Quando você veste essa escápula, é uma armadura que você coloca no teu corpo, você está blindado. Então o escapulário ele consiste de 2 pedaços. Um é o privilégio que Nossa Senhora prometeu para São Simão Stock. Todo aquele que usar, eu vou tirar a alma dele no purgatório no primeiro sábado depois da morte. Ela fala isso para São Simão Stock, ela fala isso para um papa da igreja chamado João 22. No ano de 1314 ela aparece novamente para falar isso para ele. O outro pedaço do escapulário é a proteção contra todo tipo de mal. Igual hoje, por exemplo, levei minhas crianças no parquinho, chego lá no parquinho, minha filha vê debaixo de uma árvore uma macumba feita para criança. Quando a macumba ela é feita com doce, com bala, com essas tranqueiradas, é para fazer mal para alguma criança ou tirar a criança do pai, porque é a mãe que quer só a criança para ela e assim por diante. Então os outros nem chegavam perto daquilo ali. Eu cheguei, não meteu o pé naquela porcaria lá, já desmanchou aquilo lá e bala do rosário em cima daquele feitiço ali. Alguns amigos meus falam para mim, mas você não tem medo de se pegar no C? Mas medo do quê, moço? Só o que eu tenho aqui comigo? Que Satanás vai pegar o C? O Papa Bento XV, ele dizia, escapulário, ele é o Papa João 22, ele falava, escapulário é a roupa de Nossa Senhora, mas o Papa Bento XV, ele dizia ainda, não é só uma roupa, é uma armadura, uma armadura. Então quando você vai receber ele a primeira vez, precisa ser colocado pelo padre. Se alguém aqui nunca usou, hoje era o dia de imposição do escapulário. É o dia melhor, né? Mas não precisa ser só no dia do Nossa Senhora do Carmo, pode ser qualquer hora. Primeiro escapulário, a igreja fala que se você for usar, precisa ser de pano, de lã, de preferência. Então é o sacerdote que vai... Não é você que pode colocar, você não pode colocar. É o padre que tem que vestir ele no ser, porque é uma roupa. Ele coloca em você uma roupa de Nossa Senhora. E ele que vai fazer as orações. Depois do escapulário colocado, você começa a fazer parte da Ordem do Carmelo. Quando quebrar, estragar, você pode comprar outro. O padre só vai benzer, mas não precisa mais impor, porque já foi colocado uma vez só basta. Então, ao Papa João 22,
Passou já 2 minutos da pregação nossa, hein? Mas aguenta aí, 2 minutos não faz mal pra ninguém, não. Quando o escapulário é colocado, Nossa Senhora prometeu para esse Papa João 22, que para você cumprir com os preceitos e escapar do purgatório, você tem que rezar o ofício divino, você tem que jejuar de carne na quarta e no sábado. Isso aí nenhum de nós faz aqui. Por quê? Porque a igreja, com o passar dos séculos, ela amenizou. Então você pode substituir essas penitências por outro. No caso, por exemplo, rezar o rosário, rezar o terço. Então é aquilo que eu costumo dizer, o escapulário ele é uma armadura, a medalha milagrosa é o escudo, o rosário é a espada. Só tiro o meu escapulário para tomar banho. Então aquele que tem devoção, ele acorda, ele beija o escapulário e pede a proteção de Nossa Senhora. Ele vai dormir, ele beija de novo o escapulário antes de dormir. Eu estava fazendo as contas, faz 11 anos de conversão que eu tenho. Faz 11 anos que eu uso escapulário, faz 11 anos que eu acordo e beijo e durmo e beijo. Se eu fazer a matemática desses 365 dias do ano, vezes 11 anos, dá 4.015 dias. 2 beijos que eu dou por dia, eu já beijei o escapulário 8.030 vezes. Eu acho que eu beijei mais escapulário do que minha mulher. Por que eu tô te fazendo essa matemática? Porque isso é pesado na balança o dia que você morre. Deus não mede palavra bonita da minha boca e na tua, mas Ele mede o amor. Não é isso que a Bíblia fala, que Ele mede o coração? Você tem que amar aquilo que você faz. Eu quero terminar isso contando pra você. Usa escapulário. Minha mulher tá olhando de cara feia, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Se for um jogo de bola, você fica 2 horas pra ver o Brasil perder e ser desclassificado. Se é um filme, você fica 3 horas. Por que pra falar de Deus você não quer ficar? O caldo da mandioca nós esquenta ali. São João Maria Vianney, uma vez ele atendeu uma moça. Foi confessar com ele brecou no meio da confissão, falou pra ela, você tá triste, né? Porque uma vez você foi num baile com as suas amigas e tinha um homem muito bonito no baile, que olhava para todas elas e não olhava para você. Ela falou, mas como o senhor sabe disso? Falou, um anjo me contou. São João Maria Vianney tinha clara evidência de tudo que acontecia na vida do peão. Então, você ir confessar com ele, mentir, você estava lascado na mão dele. O sapato dele ficava azul como pegando fogo, né? E a mulher falou, sim, mas ele olhou para todo mundo, não olhou para mim. Eu me achei feia demais. Voltei em casa aos prantos, chorando. São João Maria Vianney falou, saiba que não era um homem aquilo ali. Era o demônio disfarçado. E ele só não olhou para você e não te galanteou porque ele levou elas para fornicação, para prostituição. Só não levou você naquela noite porque você usava o escapulário e aquilo repeliu o olho dele, não vou fazer nada com você. Olha o poder do escapulário. Foram fazer a exumação do corpo do pai de Santa Teresinha e da mãe e encontraram dentro do caixão o que? O escapulário intacto. Foram exumar o corpo de Santa Afonso de Ligório, aonde o escapulário dele estava pendente, no pescoço, nas costas e no peito. A carne estava inteira, não tinha sido decomposta. Olha o que é o escapulário, é aquele caso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de um filho que era rebelde com a mãe, não era católico, se desviou da fé, e a mãe falou, você está indo para a guerra, você vai morrer lá. Fica esperto, vai com o escapulário. Não acredito. Vai com o escapulário, cala a boca e obedece. Ele foi, tomou um tiro de fuzil, a bala desse tamanho aqui, explodiu no peito dele. Não furou o peito dele, não morreu, parou num pedaço de pano que não é nada. Que o protestante ele fala isso, né? Vocês são supersticiosos, vocês são idólatras. Ô meu irmão, nós tá falando de algo do Carmelo, nós tá provando biblicamente isso aqui. E por último eu quero contar outra historinha também, aguenta aí. São Cláudio Colombieri, confessor de Santa Margarida Maria Lacoque. Ele conta uma história que tinha uma menina que tinha muita devoção e sempre usou escapulário, mas também se desvirtuou da fé. Caiu na perdição, andou para os caminhos errados, chegou a um nível na vida dela que ela queria se matar. Então ela foi na beira de um rio enorme, se jogou dentro para se matar afogada. Só que ela não afundava, o escapulário não deixava ela afundar. Então o pescador que estava ali pescando na beira do barranco, viu ela se afogando, pegou um pedaço de pau e foi tentar salvar ela, mas ela não queria. Ela tirou o escapulário, jogou para o homem, e aí ela afundou e morreu e foi condenada ao inferno.
O que eu quero dizer para você? Você só não se salva se você não quiser. Eu termino batendo um pouquinho no protestante porque eu gosto disso. A sombra de São Pedro, a Sagrada Escritura vai falar em Atos dos Apóstolos que curava os outros. Ele passava a sombra dele, bateu no peão aqui, o peão é curado e os demônios é expulsos. São Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, também fala, no versículo 11, que São Paulo rezava pelos panos. Na tradução original vai falar avental. Avental, o que é o avental? Aquela capa que você usa na frente, é o escapulário. Ele rezava por aqueles panos, empunhava a mão. Quem usava os panos era liberto de todo mal, que é o escapulário também. Veio a pandemia, todo mundo correu para vacina, todo mundo se trancou, eu, meus filhos e minha mulher saímos para qualquer lugar. Por quê? Porque nós confiamos nisso aqui que nós usamos. Então hoje em dia nós vivemos numa época que você confia no Anador, você confia no Dipirona, no Dorflex, na injeção do farmacêutico. A Fran, por exemplo, ela confia naquelas garrafadas bravas dela de erva lá que ela usa para se curar e não vira nada aquilo ali, hein, aquele xarope lá bravo. Não, hein? Só que às vezes a pessoa não acredita no escapulário. O protestante mesmo não acredita. Só que vem cá, o Anador, a erva natural e assim por diante, isso aí é ciência humana. É normal também a gente usar, não tem problema nenhum. Agora, o escapulário é uma ciência divina. Divina. Como é que você não vai usar? Termino dizendo no livro do profeta Isaías 61:10. Meu coração exulta de alegria em Deus, porque Ele me fez vestir as vestimentas da salvação e envolveu-me com um manto de justiça. Deus quer envolver com essa vestimenta de salvação você e te trazer esse manto de justiça. E fala em Jeremias 2:7. Eu vou te introduzir na terra do Carmelo para você comer os seus frutos e o melhor que tem nessa terra, que é o Santo Escapulário. Então, meus irmãos, eu termino dizendo isso para você. Passou 10 minutos, hein? Foi tanto não, né, seu Hugo? Não. Toma posse do escapulário. Se você nunca usou, procura um padre, manda ele fazer imposição. Usa, só tira para tomar banho. Eu conheço amigos que nem para tomar banho tira, eles não estão nem aí. Você tá me entendendo? Olha a promessa. Quem morrer no primeiro sábado depois da morte, eu tiro do purgatório. Meu Deus do céu, como é que você não vai usar um negócio desse? Olha a promessa. Gente usa tanta coisa no pescoço e aquilo que é para usar a gente não usa. Nós vivemos nesse tempo aí. Então eu digo isso para você, um conselho de irmão. Usa. Faça a vontade de Deus. É uma veste de salvação que Deus deu para mim e para você. Porque assim, o tempo está passando, daqui uns dias nós saímos desse mundo. Ah, eu não acredito que eu vou ser condenado. Paga para ver. Eu estou tentando fazer de tudo para me salvar. Faça você também. Amém? Então que Deus te abençoe. A irmã trouxe